Sem Ganso, sem Thiago Silva, meus amigos, é assim que a gente vai ter que enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena hoje. Então vem comigo para ficar por dentro de tudo dessa partida, horário, prováveis escalações, onde assistir. O meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. Fluminense e Corinthians vão se enfrentar hoje às 7h30 da noite na Neoquímica Arena. Vai ter transmissão na Record pela TV aberta, na Cazé TV através do YouTube e pela TV fechada no Premiere. A nossa live vai ter live hoje antes do jogo, pra gente trocar aquela ideia, aquela resenha antes da partida. Vai ter live pós-jogo também. Então eu te aguardo às 5 horas pra nossa live antes do jogo e depois do jogo, assim que terminar, cola aqui com a gente. Agora, antes da gente falar sobre as prováveis escalações, eu preciso pedir pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você é tricolor e curte, tá sempre bem informado sobre o Fluminense. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre esse contexto em que a gente vai bastante desfalcado para essa partida. Isso porque, como eu falei, a gente vai sem Ganso e sem Thiago Silva. Thiago Silva teve lesão confirmada, é desfalque não só para essa partida, mas deve ficar fora pelo menos um mês. A previsão que o Fluminense deu é de que ele volte a treinar em 4 semanas. E o Ganso não é uma questão de lesão, o Ganso só sentiu um desgaste ali. Segundo o Vitor Lessa, ele mesmo pediu para não viajar, mas até vale mencionar aqui, ontem eu falei que quem havia dado a informação de que o Ganso não viajou com a delegação tinha sido a Central Fluminense, que eu vi através deles, mas quem deu essa notícia primeiro de que o Ganso não havia viajado foi o Vene Casagrande, e aí o Lessa apurando descobriu que foi por conta de um desgaste ali que ele sentiu e pediu para a comissão para não viajar, então a comissão tomou esse cuidado. Quem também não deve entrar em campo é o Hércules, tá? Inclusive esse realmente, segundo a Central Fluminense, ele vai ficar de fora dessa partida. Todo o restante está dizendo ali que o provável é de que ele não entre, por ter sentido no jogo contra o Santos. E aí vale lembrar, né, só pra gente ter uma noção de como é o problema, a gente também tem outros desfalques, como o caso do Gabriel Fuentes, Otávio, Riquelme Felipe, Isaac, o próprio Renato Augusto, que são outros jogadores que a gente tem e que não estão à disposição já há um tempo, né? O departamento médico do Fluminense de fato preocupa um pouco, mas, né, se a gente tem preocupações, a gente também tem algumas soluções que podem ter mais tempo dentro de campo com esses desfalques, como é o caso do Bernal, que a torcida está empolgada para ver e é provável titular para essa partida. A provável escalação, inclusive, segundo o GE, tem Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, a dupla de zaga formada com Thiago Santos e Freitas, na lateral esquerda, René, o meio-campo com Bernal, Martinelli e Lima, e o ataque com Arias, Canóbio e Germancano. Para começar dando a minha opinião sobre essa escalação, eu vou partir aí dos jogadores que entraram para suprir as ausências de Thiago Silva, Hércules e Ganso. Inclusive, deixa aí nos comentários também se você gostou dessas substituições ou se você faria outras alterações, daria outras oportunidades nessa zaga meio campo. Mas assim, vou começar pela zaga. Para mim, o Thiago Santos, de fato, ele já estava caminhando para receber uma oportunidade como titular no lugar do Freitas, já que essa oportunidade acabou, né, sendo inviável com essa saída do Thiago Silva. Acho justo que ele entre em campo, acho que é o que me parece ser o mais preparado, de fato, nesse momento para assumir essa responsabilidade na zaga titular. E aí, com relação ao lado dele, né, entraria Freitas, entraria Ignacio, acho que todo mundo sabe que o Ignacio, pelo que ele já demonstrou, ele seria um cara com mais recursos do que o Freitas. Porém, a gente tem um tempo que a gente não tem uma atuação segura do Ignacio. Talvez a última tenha sido no Fla-Flu não o Fla-Flu de final, mas o Fla-Flu da fase de grupos do Campeonato Carioca. Depois disso, eu não tô me recordando se a gente tem uma outra atuação segura do zagueiro. O Freitas acabou tomando essa vaga de titular, mas acho que o Ignacio, ele é um cara que tem mais recurso, mas não me parece ser o cara mais preparado no momento, pelo menos não pelas últimas partidas que a gente viu, até mesmo contando essa partida contra o São José. O Manuel, então, a gente tem visto menos ainda, né? Então também acho que, por mais que o Freitas ele seja um cara que ainda não me passa segurança defensivamente falando, e me preocupa o fato dele estar numa zaga titular sem ter ao seu lado o Thiago Silva,
Me preocupa, mas eu acho que é isso. Poderia ter a possibilidade da gente entrar com 3 zagueiros e aí, de repente, Ignacio e Freitas passassem essa segurança? Não acharia um esquema ruim, ou até mesmo que ele poderia entrar ali fazendo o que o Thiago Santos fez o ano passado, naquele jogo contra o Atlético Mineiro fora, pelo Campeonato Brasileiro, que o Mano vai com 3 zagueiros e o Thiago Santos acaba ajudando ali na lateral, e ele, por já ter atuado como lateral esquerdo, talvez conseguiria fazer isso bem, e aí a gente teria ali com 3 zagueiros uma segurança maior, tanto na zaga com a ausência do Thiago Silva, como também na lateral, já que a gente não teria o René em campo, e do outro lado o Samuel poderia fazer ali a ala. Mas assim, dentro desse esquema, com 2 zagueiros, não acho um absurdo entrar Thiago Santos e Freitas, e aí eu acho que o Ignacio só receberia uma oportunidade para esse jogo especificamente, enquanto a gente não tem mais minutos e a gente está falando de um jogo fora contra um adversário que é um bom mandante, eu só colocaria o Ignacio se fosse para o Freitas e para lateral, ou num esquema realmente que entrasse 3 zagueiros. No meio-campo, Bernal é quem tá pedindo passagem, então entra ali com o Martinelli. A gente poderia falar do Nonato, que faz uma boa partida contra o São José, mas acho que a ideia é ir com um time mais preparado, com um time mais titular. O Martinelli, para mim, está nesse time, ainda que muitas pessoas discordem, e acho realmente que o Renato tem mais confiança nele, então faz sentido ver essa zaga na provável escalação. E com relação ao Lima, a gente tem o Lescano? Tem o Lescano. Espero que o Lescano ganhe mais oportunidades? Espero. Mas nesse jogo fora contra o Corinthians, acho que faz mais sentido a gente ter um cara mais experiente no primeiro tempo. E de repente a gente vê o Lescano tendo mais oportunidades no segundo tempo. Espero que com mais minutos. Espero que o Fluminense faça uma partida segura e consiga ali, de repente, adiantar um resultado já no primeiro tempo, para que ele possa ter mais minutos no segundo tempo, com tranquilidade dentro de campo. E o ataque, não tenho nenhuma questão. Falaram sobre a possibilidade ao longo dessa semana do Serra, né, entrar no lugar do Canóbio. Acho uma possibilidade, sim, porém, apesar da última partida do Canóbio não ter sido muito boa, tendo o René ali na lateral, é um cara que pelo menos auxilia defensivamente. O Serna é um cara até que sabe fazer isso, ajudar na recomposição e ter velocidade e força para voltar para o ataque. Mas eu acho que desde que ele volta de lesão ano passado, eu não me recordo dele tá bem nesse sentido, então eu não arriscaria, ainda mais que tem um tempo que quando ele entra, ele tem atuado novamente pela ponta direita e não pela ponta esquerda, ele tem atuado pelo lado que ele está mais acostumado. Então acho que por mais que ele tenha capacidade para, também não sei se seria a melhor escolha, acho que eu manteria o Canóbio, daria aquele voto de confiança do tipo, tá, você teve uma partida ruim, mas você pode, não é por isso que você vai sair da equipe. Acho que ele pode fazer um bom jogo, quem sabe. E não colocaria o Keno, apesar de acho que o Keno tá caminhando para voltar a ser titular. Acho que esse jogo vai exigir muito mais fisicamente. Ainda mais o Corinthians pressionado como tá. Quando a gente for falar sobre a provável escalação do Corinthians, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, até porque tem desfalques também, enfim. Vem de um cenário muito pior, né? Se a gente tá pensando assim, pô, justamente quando o Fluminense estava começando a reembalar, né, digamos assim, começando a pegar uma sequência boa de resultados, você fica só sem Ganso e Thiago Silva, mas no outro jogo a gente já deve ter o Ganso de volta, então é uma situação, ainda é um contexto talvez mais tranquilo, e eu acho que a gente consegue dar conta com esse time contra o Corinthians, ainda que seja na Neoquímica, e inclusive estava ouvindo no Redação Sport TV que hoje, pelo horário do jogo, não deve ser um jogo que deve encher tanto quanto costuma encher a Neoquímica, por conta do horário mesmo de trabalho, é difícil para chegar ali. Então talvez a gente ainda tenha um contexto de uma arquibancada com menos pressão. Eles são chatos, a torcida do Corinthians é chata, faz pressão mesmo quando tá em pouca quantidade, mas assim, talvez nesse contexto até nos favoreça. Mas bom, vou falar agora sobre a provável escalação do Corinthians. Se você ainda não deixou a sua opinião, deixa aí nos comentários, pode deixar o seu 11 ideal. E vamos falar sobre o Coringão. O Corinthians chega para esse jogo muito pressionado. Só para vocês terem uma ideia, na sequência, caiu na pré-Libertadores, na Sul-Americana, tá correndo risco de não avançar na competição. E nesse início de Campeonato Brasileiro também não tá bem, até o momento tem 4 pontos. Empatou, né, na estreia contra o Bahia por 1-1.
venceu o Vasco por 3-0, mas a última rodada foi derrota no derby por 2-0 e um 2-0 que acabou saindo barato ainda. Então chega para esse jogo muito pressionado e vai ter que mudar, o Ramon Dias vai ter que mudar o esquema de jogo, isso porque estão sem Garro e Igor Coronado. E se não bastasse também, o goleiro titular, o Hugo Souza, está fora também do departamento médico. Então, o Corinthians deve entrar com a seguinte provável escalação: Matheus Zanelli no gol, Mateuzinho na lateral direita, dupla de zaga com Félix Torre e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, Anrileri. O meio-campo com Raniel, Carride e Breno Bidon. E o ataque com Romero, Depay e Yuri Alberto. E o árbitro dessa partida será o Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Então vamos que vamos para esse jogo, porque se o Fluminense ganhar bem, com segurança, um 3-0 ali, tenho confiança que nós vamos brigar pelas cabeças ali do campeonato. Então, rumo ao Brasileiro. Meu Deus, gente, deixa sonhar. Deixa sonhar. Tamo junto, beijo no coração, saudações tricolores, te vejo às 5 horas da tarde. Se você não puder participar às 5 horas, já sabe, depois do jogo tem o nosso compromisso marcado. Tamo junto.